Eu acho que a gente tem que pensar não em campeonatos de forma isoladas, mas sim no calendário. Porque com essa sequência de jogos meio de semana e final de semana, é até difícil a gente desassociar uma competição da outra quando a gente leva em consideração principalmente o estado físico dos jogadores. O que eu acho que o Jardim vai fazer? Ele vai conversar com o pessoal da fisiologia. Se ele tiver algum jogador que está lá no limite, esse jogador nem começa a partida. O restante, ele coloca assim, aqueles que estiverem em boa condição, não estiverem sentindo tanto desgaste, começam a partida. Como, por exemplo, Caio Jorge. O Caio foi substituído várias vezes desde que o Cruzeiro voltou da paralisação da Copa do Mundo. Já os dois zagueiros, a gente comentou aqui anteriormente, ontem e na semana passada, são os mais sacrificados, né? O Fabrício Bruno e o Vidalba. Pode poupar um deles? Eu acho que poderia poupar, sim, um deles. Agora, o que é muito importante, o CJ, o Jardim reclamou depois do Corinthians e não falou mais no mesmo assunto depois da partida contra o Ceará. Se você fica toda hora, voltando naquela mesma tecla, aí eu vou falar para você, lembra lá de Potosí, que eu conto nas palestras? Se você fica psicológico. Psicológico. O time está cansado, o time está ficando esgotado, são muitos jogos. Você começa a introjetar isso na cabeça do jogador. Então você tem que parar de falar isso para eles. Tem que falar o seguinte, gente, o calendário é praticamente igual para todo mundo. O Cruzeiro, nesse momento, tem até um pouquinho de mais de folga porque está fora da Sul-Americana. Mas a maioria aí está jogando 3 competições. A maioria que eu falo é a turma que está lá em cima, né? Flamengo, Palmeiras, o nosso Atlético aqui está jogando. Enfim, tem uma série, Bahia. No Bahia saiu, né? Então, não, mas aí tem Bahia Copa Nordeste. Tem esses times do Nordeste. Tá no Nordeste. Tem a Copa Nordeste. Isso. Né? Tem então, nas finais, né? Quem ainda está. Vou até pegar aqui, mas são alguns, né? Que estão nas são finais. 4 agora, né? Então é isso, CJ. Eu acho que tem que parar de ficar falando nessa história de o cansaço. Eu estava vendo até uns colunistas escreverem, inclusive uma torcedora que escreve no ge.com, e ela falando já de cansaço, porque pegou o discurso do Jardim e começou a repetir. Para de falar nisso. Bahia e Ceará no Copa Nordeste, amigo. É a final. Não, semifinal. Outra é CSA e Confiança. Isso. Olha o CSA. CSA está na Série C, né? Série C, CSA. Copa do Brasil, enfrenta o Vasco e agora também está na Copa. Bom trabalho, bom, legal. Assim, para ilustrar o que o Gui falou, até para o torcedor saber qual que é a sequência de jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter ainda mais 2 semanas que a gente fala de cheia. Ele pega o CRB agora no meio de semana, no final de semana ele pega o Botafogo no domingo, fora de casa, aí ele volta com o jogo decisivo contra o CRB lá em Maceió na quinta-feira, 7 de agosto, e vem no domingo contra o Santos, no Mineirão. Aí o Cruzeiro vai ter 2 semanas, famosas semanas cheias de trabalho. Que é da data de Conmebol. E aí, diferentemente, o Atlético não tem essa folga, ainda tem mais 2 jogos devendo. Então o calendário do Galo é loucura. Então o Cruzeiro vai ter, a partir do dia 10 de agosto, ele joga domingo, depois ele volta a jogar na segunda contra o Mirassol, no dia 18. Então ele vai ter 8 dias para respirar e depois ele vai ter mais uma semana cheia para jogar contra o Inter no sábado. Então isso aí vai influenciar nas decisões do Jardim. Eu posso dar um pouquinho aqui, forçar um pouquinho mais, porque eu vou ter 2 semanas para poder recuperar esses jogadores. Em setembro também tem data FIFA, não tem? Não, aí depois mais para frente já tem outras opções. Você tem outro fôlego. Porque pegando aqui, continuando ainda, você tem o 18, aí depois você joga no 23, aí joga no dia 30, aí começa a entrar no 13, porque vai entrar a Copa do Brasil nesse meio aqui também. Não, então, mas e além da parada da FIFA. A parada da FIFA era do dia 7 de setembro. Era no final de semana de 7 de setembro, dia 30 de agosto, joga pelo Brasileiro, aí para volta e volta no 13. Isso. Volta no 13. Isso. Aí pode ser que algum clube que tenha jogos atrasados vai ter que repor nessa data.